Recentemente, no ano de 2018, nós tivemos a publicação de dados de um estudo feito pelo CFM, que é a demografia médica. E esse estudo, ele traz dados que, a nosso ver, ele demonstra uma realidade estarrecedora, né? Esperaríamos que quem cuida da saúde se cuidasse melhor e tivesse uma melhor qualidade de vida do que a população geral. E na realidade o que a gente tem visto é o contrário. O médico e a médica, ele tem uma expectativa de vida menor do que a população em geral. E a médica, principalmente o sexo feminino, chega a 5 anos a menos do que as mulheres no nosso Brasil. Então isso assim é para a gente uma realidade brutal e a gente tem que estudar e se aprofundar muito sobre o porquê, quais são os motivos para isso acontecer. É uma preocupação bastante presente no meio médico e é um dos fatores que fazem essa expectativa de vida cair quando comparamos na população geral. O médico, pelos seus conhecimentos, pela forma geral, ele acaba tendo mais acesso a meios que podem ser usados para o cometimento de um suicídio. E aí a taxa de êxito, que é aquela taxa, quando você compara a tentativa de suicídio na população geral com a tentativa de suicídio no meio médico, a tentativa no suicídio no meio médico ela é muito, digamos assim, o médico ele tem mais sucesso nisso do que a população geral. Então, infelizmente, é um dos fatores, né, quando a gente soma com várias outras doenças que a gente está exposto, é um dos fatores que fazem com que a expectativa de vida caia. É um tema muito sensível para a classe médica. O que a gente percebe é que o médico ele acaba, às vezes, tendo mais acesso a drogas lícitas, né? Digamos assim, medicamentos, entre outras coisas, e acaba acontecendo um abuso maior, né? Sem contar que nós temos também um alto índice também de abuso de álcool também, né? O alcoolismo ele acaba sendo muito presente. Eu acho que tudo dentro do próprio contexto de pressão, de uma série de coisas que a profissão médica ela fica exposta, né? E isso traz uma fragilização muito grande e, infelizmente, né, os profissionais às vezes acabam indo por esse caminho. A depressão ela é também um fator muito importante. A medicina, às vezes, quando a gente compara com outras profissões, é uma profissão onde não cabe o erro, né? O profissional é cobrado de uma eficiência o tempo inteiro. E nós não temos uma profissão onde, digamos assim, o resultado seria matemático. Às vezes, você institui um tratamento para um paciente que tem uma patologia semelhante à outra e você obtém sucesso num caso e não obtém no outro. E dependendo do tratamento, isso pode significar uma complicação grande para o profissional. E a gente lida muito com o sofrimento humano e somos também humanos. Então, com isso, o médico acaba se fragilizando muito. Isso impacta diretamente, porque quando você trabalha numa instituição que não te dá condições de trabalho adequadas, em que você não tem os insumos corretos para o tratamento dos pacientes, em que você trabalha num ambiente sucateado, né? Em que você tem uma série de problemas, além de uma, às vezes, superlotação, um excesso de paciente, isso contribui diretamente, porque isso você aumenta muito o nível de estresse. O que a gente tem percebido, eu não tenho os números exatos somente a prefeitura pode fornecer, mas é que, infelizmente, tem ficado cada vez mais. Antigamente, a classe da educação, os professores, era uma classe em que você percebia o maior número de afastamentos por questões de saúde. Hoje, pelas conversas que a gente tem tido com os gestores, como eu disse, eu não tenho os números exatos, mas a área da saúde, infelizmente, ela não tem ficado atrás da área da educação.
né? O número de afastamentos ele tem sido cada vez maior, né? E às vezes graus de adoecimento em que a pessoa às vezes nem consegue depois retomar as suas atividades de forma normal. Às vezes você cria limitações para digamos assim, o número de atendimentos que seria mais adequado e também até a forma de atender, né? Então isso eu acho que impacta diretamente no serviço como um todo e isso acaba gerando ainda mais sobrecarga para os profissionais que ficam, porque essa é uma outra dificuldade que a gente tem no serviço público, que é a reposição da mão de obra. Então, quando um colega adoece, muitas vezes aquele que ficou para trás tem que dar conta de executar o seu trabalho e o trabalho daquele colega que está doente. E isso acaba aumentando ainda mais a sobrecarga e você vai criando um ciclo vicioso, onde cada vez mais nós teremos doentes, né? E, infelizmente, isso acaba impactando diretamente no tratamento que é oferecido aos pacientes. Principalmente um excesso de demanda, né? A força de trabalho ela é subdimensionada, nós deveríamos ter muito mais profissionais trabalhando do que o que nós temos hoje efetivamente. Na minha área especificamente, aqui em Belo Horizonte, cada médico de família, ele tem sobre o seu cuidado uma média em torno de 4.000 pessoas para cada médico sob o seu cuidado, né? A nossa sociedade de medicina de família, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família defende que o adequado seria até 2.000 pessoas para que a gente conseguisse, além de dar o atendimento, que seria o que a gente chama de atendimento curativo, que é aquele para doença especificamente, que a gente conseguisse fazer ações preventivas, você atender a população e evitar com que essa população adoeça, né? Dar um atendimento adequado. Hoje a média aqui no município é em torno de 4.000 por equipe. E a gente observa que nas UPAs, né, que nas unidades de urgência, essa média também acaba ultrapassando muito a capacidade de atendimento. Então, o profissional, ele fica o tempo inteiro tentando apagar incêndio. São estruturas físicas ultrapassadas, muitas vezes estruturas físicas adaptadas, não foi uma estrutura física criada para aquele fim, né? E com isso você vem, às vezes, deficiência de mobiliário, a pessoa vai trabalhar o dia inteiro de uma forma inadequada, falta de material, falta de equipamento, né? Não são raros, às vezes, onde os próprios profissionais têm que comprar coisas para realizar o próprio atendimento, né? Às vezes você não tem pilha para colocar num otoscópio. A gente, às vezes, por conta do conhecimento que tem e de lidar, a gente tem, às vezes, essa sensação que a gente tenta minimizar o próprio sofrimento, digamos assim, né? Eu, pessoalmente, tenho tido dificuldade no controle do peso, né? Tenho algumas questões, por exemplo, de colesterol mais alto, às vezes começa a desenvolver quadros de maior ansiedade, porque, como eu disse, às vezes a nossa carga horária ela é excessiva e a gente às vezes peca em realizar ações que a gente orienta que os nossos pacientes façam. Então, às vezes nos falta até tempo para fazer uma atividade física adequada, ter uma alimentação que seria mais adequada. Acho que não só do médico, acho que do profissional de saúde, eu estou falando da minha classe, mas isso, o que a gente acaba observando, acontece muito dentro da classe da enfermagem, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, que estão lá no dia a dia, que sofrem todas essas mazelas, mas falando especificamente do médico, acho que assim, eu acho que a gente tem, acho que o recado é tentar ser esse, né? Se reconheça mais como ser humano, com todas as suas fragilidades e não tenha medo de buscar ajuda quando for necessário.